Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Saudações a todos, esse é mais um episódio da série Transição Energética do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Para este episódio, eu conto com a participação do sócio Alberto Faro. Como vai, Alberto? Olá, Ana. Obrigado pelo convite. E também com a participação da Laura Souza, também sócia aqui na área de infraestrutura e energia do escritório. Como vai, Laura? Oi, Ana. Oi, Alberto. Um prazer estar aqui. Olá a todos e todas que estão ouvindo também. No último dia 11 de agosto de 2023, foi anunciada a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, em um evento realizado no Rio de Janeiro. Dentre as medidas anunciadas, foi identificado um pacote de projetos de infraestrutura e energia estratégico, objeto de financiamento tanto público como privado, assim como uma série de diretrizes ou medidas institucionais, incluindo atos normativos, atos de gestão e planejamento do governo federal, que buscariam contribuir para que aquele portfólio de projetos identificados pudesse ser implementado, né, com sucesso. Nesse contexto, trouxemos para essa conversa Laura Souza e Alberto Faro, ambos sócios da área de infraestrutura e energia do escritório, para conversar um pouco mais sobre a terceira edição do PAC e apontar questões de atenção e oportunidade sob a perspectiva jurídica. O que me traz aqui a primeira pergunta, né, para o Alberto Faro, que seria a seguinte, né, Alberto, com base no volume de investimentos indicado, né, pelo novo PAC, especificamente para financiamento de projetos de transição, quais mudanças práticas você espera que nós possamos ver no mercado de financiamento daqui para frente, né, nos próximos meses, nos próximos anos, especificamente quando a gente fala de projetos de energia? Legal, Ana. Obrigado. Então, antes da gente tratar especificamente das novidades aqui, do que é novo, né, do que mudou, eu achei e acho importante a gente falar em termos mais práticos do que pode mudar aqui no curtíssimo prazo para fazer frente a esse nível de financiamento aqui mencionado pelo PAC, né? Acho que a gente começa com uma boa notícia, né? E acho que a boa notícia é que efetivamente a gente já tem um mercado de financiamento no Brasil maduro para projetos renováveis, né? E ESG, sobretudo nessas práticas, já há um modelo bastante consolidado, uma matriz de financiadores já bastante diversificada, né? Inclusive por meio de financiamento privado. Então, acho que é importante a gente contextualizar o novo, mas reconhecer aqui que uma parte do trabalho especificamente na modelagem desses financiamentos já existe aqui por conta de uma política já de alguns anos atrás de investimento em projetos renováveis, né? Então, no mérito, não obstante uma matriz já diversificada de financiadores, né, e de projetos de financiamento para esses projetos de energia renovável, o arcabouço, né, documental para esse tipo de operação já está razoavelmente pronto, não obstante precisar ser desenvolvido nas melhores práticas aí que vão ser exigidas nas novas modalidades de financiamento, mas acho que a gente tem um arcabouço de operações, um histórico já razoavelmente modelado, de forma que a gente vai conseguir um atalho aí, né, um avanço mais rápido do que a gente possa imaginar para o financiamento da transição energética nos modelos aqui do novo PAC, né? Aliás, o foco de vários financiadores já vinha sendo projetos sustentáveis, projetos renováveis, então a tendência é a gente aproveitar o passado para atuar com mais rapidez e menos burocracia para o presente, né? E aí, na prática, depois de ter estudado bastante aqui as novas linhas e todo o arcabouço que vem sendo desenhado, e vem sendo desenhado porque a gente vem tendo novidades quase que diárias, né? Eu acho que a principal mudança que a gente vai sentir no mercado, né,
e como resultado dessa transição, é que o mercado vai passar a contar com fontes de financiamento muito específicas e muito dedicadas à transição, né? E isso certamente vai ser aqui um catalisador de investimentos públicos e privados para a transição energética. Eu vou falar um pouquinho depois também sobre outras novidades mais específicas aqui, sobretudo linhas de financiamento, mas acho que esse é uma boa constatação inicial aqui. Acho que a gente passa a aproveitar parte aqui dos aprendizados do passado, já para financiamento de renováveis, e certamente isso vai ajudar aqui na retomada desses investimentos aqui para o novo PAC, Ana. Laura, estão previstos aproximadamente 540 bilhões de investimento na frente de transição energética, né, que, como a gente falou, é um dos grandes focos do novo PAC. Entendo que esses eixos estão divididos, né, por sub-eixos que incluem geração de energia, transmissão, eficiência energética, luz para todos, petróleo e gás, pesquisa mineral e combustíveis de baixo carbono, né? Nesse sentido, minha pergunta seria como você vê, qual que é a tua análise, ou quais pontos você gostaria de destacar quando se faz um diagnóstico das medidas propostas para o eixo de transição e segurança energética no novo PAC. Ana, obrigada pela pergunta. Eu acho que a divisão dos sub-eixos dentro da transição energética foi bastante inteligente, bastante aderente com a realidade do Brasil, né? No âmbito da geração de energia elétrica, a gente pode dizer que o PAC, na verdade, consolida a posição do Brasil como o maior produtor de eletricidade a partir de fontes renováveis do mundo, né? A gente produz 83% da nossa energia via fontes renováveis, enquanto que o mundo alcança uma média de 29%. Então, o PAC, trazendo os novos investimentos em energias renováveis, ele consolida e quer manter o Brasil nessa posição, mas, ao mesmo tempo, ele inova, né, e ele traduz as necessidades correntes de um mercado com baixa emissão de carbono e um mercado energético com baixa emissão de carbono, ao trazer investimentos relevantes também na área de combustíveis de baixo carbono, né, com biorefino, etanol de segunda geração, captura direta de gás carbônico. Também inova ao pretender introduzir na matriz tanto as eólicas offshore para aumentar o nosso portfólio de geração renováveis, quanto o hidrogênio verde e também os investimentos na usina nuclear de Angra e, ao mesmo tempo, também busca manter a relevância do Brasil na produção de petróleo e gás nos campos do pré-sal. Então, esses três pilares da transição energética no âmbito da geração, eles estão muito bem divididos, mostrando o protagonismo no Brasil, tanto na área da geração de energia renovável, como tomar para si também o protagonismo em temas relativos como o hidrogênio verde. E na hora da segurança energética, né, ao dedicar investimentos à transmissão, que é um dos nossos maiores gargalos para a disseminação de toda a geração, do potencial de geração verde que a gente tem, e do programa de luz para todos e eficiência energética, ele também atende ao princípio da segurança energética. Então, me parece que, apesar de ousado, né, e tentar atingir os principais temas hoje em discussão na transição energética, me parece que foi um programa muito bem pensado, tanto no que diz respeito à consolidação do protagonismo que já temos, seja nas renováveis, seja no petróleo e gás e pré-sal, como a introdução do Brasil no mercado mais moderno, digamos assim, de captura e estocagem de combustíveis de baixo carbono, ao colocar o biorefino, ao colocar o biometano, o etanol de segunda geração e os combustíveis nessa mesma matriz. Perfeito, Laura, muito obrigada. Voltando agora para o Alberto, talvez pegando um gancho um pouco da sua última pergunta, né? O que você vê como as principais novidades no que se refere, né, a projetos de transição e especificamente novas fontes de financiamento? Ótimo, acho que esse assunto é realmente um assunto que vem
demandando bastante atenção. É importante a gente esclarecer aqui para o nosso público em geral o que tem de novo, né? Então, além, obviamente, do esforço que a gente vai aproveitar aqui das renováveis e da onda do ESG, sem dúvida, né? Acho que a principal mudança e novidade aqui é a volta do foco do funding público para financiar esses projetos de transição, né? E isso sem nenhum demérito ou desconstrução aqui dos esforços que todos fizemos aqui para a atração do mercado do capital privado, né? Para o financiamento do setor de energia, mas sem dúvida no primeiro momento vai ser o funding público aqui que vai ter essa missão de catalisar e de fomentar esses financiamentos, sobretudo à luz aqui do montante que a gente vai precisar para financiar os projetos, né? Então, acho que o banco público aqui vai cumprir um bom papel, sendo um catalisador inicial desses projetos, como sempre fez para novos setores, para as novas práticas, e acho que essa prática de transição energética, ainda que a gente já tenha um marco consistente de operações que tenham esse viés, certamente vai exigir aqui algum esforço de todos, né? Sobretudo dos bancos públicos, que vão ter um papel principal aqui, né? Por exemplo, a gente acabou de assessorar o CDB, o China Development Bank, num financiamento aqui que foi assinado lá na reunião dos BRICS, na África, e que vai desembolsar o BNDES 500 milhões com potencial de dólares, né, com potencial de ampliação desse primeiro desembolso, né, de 500 milhões para outros 800 milhões, né, num futuro próximo, mas que tem como uso de recursos, né, ou seja, o BNDES está captando esses recursos externos, né, para financiar projetos que vão bastante em linha com o novo PAC e o modelo da transição, sobretudo projetos ESG e projetos eólicos, né? Como eu falei, outros esforços, outras captações também estão a caminho, mas de forma mais imediata, acho que um belíssimo exemplo é essa linha de crédito que vai em breve ser aberta aqui pelo BNDES, né? Talvez também eu possa citar o Fundo do Clima, né? Que vai ser administrado pelo BNDES. O fundo já existia, né? O Fundo Clima existe desde 2009, mas ele está sendo relançado aqui de modo a fomentar mais as práticas e políticas do novo PAC em relação à transição. Como eu antecipei, ele vai ser administrado pelo BNDES, sem prejuízo de também poder ser repassado por outras instituições financeiras, mas a grande novidade aqui em relação ao Fundo Clima, conforme ele vai ser aplicado para os projetos de transição, é que o Conselho Monetário Nacional já divulgou as normas aplicáveis aqui do fundo, né, dos financiamentos, inclusive com as taxas de juros e outras condições que passam a vigorar a partir de 1º de setembro. E acho que a principal novidade, né, além do próprio Fundo Clima agora sendo repensado e relançado com foco nessa política de transição, é que vai haver uma redução considerável do spread do BNDES, ou seja, um funding que já é razoavelmente subsidiado, ainda com um spread a menor do que o BNDES costuma praticar nas outras operações, né? Outra novidade bastante recente em relação ao Fundo Clima, que já é capitalizado, que já inclusive financiou algumas operações, mas conforme se imagina vai ser o seu novo papel aqui, bem mais ativo, né, de financiamento na transição, é que espera-se aqui uma captação muito grande do governo via Tesouro, né, emissão de bons no mercado externo de quase 10 bilhões de reais, mais ou menos 2 bilhões de dólares, e esses recursos, ou parte desses recursos, ainda não está claro, vão ser integralmente repassados aqui ao Fundo Clima para esses projetos de transição, né? Então, acho que a gente vai tendo um conjunto de novas medidas, né? Fundo Clima repassado, administrado pelo BNDES, podendo ser repassado por outras instituições financeiras, outros esforços do BNDES, e é lógico que a gente acabe nesse primeiro momento discutindo os bancos públicos com esse papel primário, né, mais importante pelo menos no curto e médio prazo aqui, sem prejuízo, obviamente, de outros reflexos que a gente vai ter
no mercado privado, né? Acho que outros bancos públicos também e multilaterais também têm esforços parecidos com o BNDES, ainda que não tão maduros, né? Então, o BNB indicou que uma parte dos recursos do FNE, que é aquele Fundo Constitucional de Financiamento ao Nordeste, né, que foi bastante aplicado para financiar renováveis no passado, vai ser direcionado para projetos de hidrogênio verde. Isso demanda lá algumas mudanças que o BNB já está providenciando. E como eu falei, é bastante justificável que a gente tenha mesmo um foco no funding público, né, nos primeiros passos e meses e talvez até anos aqui no financiamento da transição, mas como eu disse, acho que a gente tem toda a condição de, concomitantemente ou logo depois desse primeiro esforço, ter o financiamento privado prestando aqui um nível de financiamentos consistentes nesse mercado, como tivemos para outras fases e outros investimentos de infraestrutura, sobretudo no setor de renováveis, que, por exemplo, hoje já conta com um mix de investimento, financiamento público e privado já bem balanceado, e é aí que a gente vai chegar com a transição também, Ana. O novo PAC, ele prevê, dentre as medidas institucionais a serem tomadas, o aperfeiçoamento do ambiente regulatório para infraestrutura e energia. Alguns exemplos das medidas dentro desse grande campo de aperfeiçoamento regulatório incluem, por exemplo, racionalização de encargos e subsídios, aprimoramento da regulação de transações no mercado de curto prazo no Brasil, interconexão elétrica entre Brasil e países da América do Sul, dentre outros. Então, nesse sentido, Laura, como você vê, de fato, esse aperfeiçoamento do ambiente regulatório acontecendo nos próximos meses à luz do PAC? E como você entende que o governo federal deve usar, enfim, do seu poder normativo, quando aplicável, para que, enfim, seja atingido esse objetivo de a gente ter um ambiente regulatório para infraestrutura e energia mais aperfeiçoado, enfim, mais avançado no Brasil? Ana, excelente pergunta. Eu acho que quando a gente fala no PAC, no novo PAC, e a gente escuta um pouco o que o governo federal tem falado, a transparência e diálogo são dois eixos principais no discurso tanto do presidente da República quanto dos ministros e ministro-chefe da Casa Civil, também do ministro de Minas e Energia. Me parece que existe uma confluência, de interesses e a percepção geral de que sem o aprimoramento da regulação, sem a transparência e sem uma ordem, de quais medidas e qual autoridade ficará responsável pela edição dessas medidas, pelo controle e fiscalização, dada a pulverização de assuntos que tem no setor elétrico que precisam ser atacados, a gente não seguiria muito adiante. Então, me parece que há uma mobilização coordenada e concentrada, tanto da Casa Civil, quanto do Ministério da Energia, quanto das relações exteriores, considerando que o PAC prevê investimentos substanciais em transição energética, muito por conta de um movimento externo também, que se verifica no mundo todo. Então, me parece que o governo adotou como política principal nesse novo PAC esforços coordenados de regulação. E me parece que tem boas possibilidades em se implementando, de dar certo. Perfeito, Laura, muito obrigada. Agradecemos a participação de todos até agora e esperamos revê-los em um dos nossos próximos episódios. Até breve. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Alberto, pela participação. Obrigada, Ana. Obrigada, Alberto. É muito bom falar para esse tema e espero que em breve tenhamos um novo episódio já para contar o desenvolvimento do novo PAC. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.